Vamos lá, trabalhando a questão da separação de poderes, que é outro capítulo que vai ser visto na prova, eu vou separar ela numa ordem cronológica, certo? O que seria a separação de poderes? A separação de poderes ela aparece de uma forma muito efetiva, a tripartição de poderes, com Montesquieu no século XVIII. A separação de poderes ela vai ter o objetivo de assegurar a liberdade dos indivíduos, lá em Montesquieu, certo? Quando o executivo e o legislativo eles estão juntos na mesma persona, na mesma personificação, como por exemplo no caso do rei, quando o rei ele cria leis e quando o rei executa essas leis, quando ele é legislativo e executivo ao mesmo tempo, não existe a noção de liberdade, porque as leis vão estar sempre suscetíveis à vontade do rei. Então você não tem aí uma efetividade dos poderes e muito menos liberdade aos indivíduos, certo? As leis criadas elas vão ter um caráter de tirania, vão ser tirânicos, certo? Obedecendo a fornecendo privilégios, obedecendo a vontades individuais. E elas vão servir sempre para o interesse do próprio monarca e nunca para o interesse geral das pessoas, certo? No século XVIII, a separação dos poderes ela já tinha virado um dogma, certo? Para evitar o que é um dogma? Um dogma é algo inquestionável. No século XVIII, ela já tinha virado um dogma para evitar governos absolutistas, para evitar formas de governo com caráter absolutista. A intenção nessa época, na época que foi estabelecida a tripartição dos poderes, era enfraquecer o Estado, certo? Para que o Estado não tivesse como interferir muito na estrutura social, na vida social. Então, você sempre vai ter aí a tripartição de poderes com essa tentativa de enfraquecer o Estado, certo? Mas enfraquecer no âmbito que ele não atue na esfera social, né? Na vida social. Em primeiro caso, a separação ela iria assegurar a liberdade dos indivíduos. Só depois do século XVIII, no finalzinho do século XIX, ela seria adaptada para melhorar a eficácia do Estado, certo? Então, quer dizer, a tripartição de poderes ela tem esse objetivo, o objetivo o objetivo de fazer a liberdade, de garantir a liberdade dos indivíduos. Porém, só depois que ela vai ter esse caráter, como é que eu posso dizer? Esse caráter de prover, esse é o Apolo, negada, que é meu gato. Só depois que vai ter esse caráter de promover a eficácia, a melhoria. Ai, filho, vai desce, macho. Melhorar a eficácia do Estado, ou seja, a tripartição de poderes vai fazer com que o Estado possa agir de uma forma mais eficaz na sociedade, certo? Através da separação. Muitos autores, na apostila fala que muitos autores não trabalham com a separação, trabalham com a divisão, porque o poder do Estado é um poder uno, certo? Apenas no final do século XIX, certo? Essa distribuição de competências veio ter esse caráter de eficácia. Então, resumindo o que eu falei agora, o Apolo tirou minha concentração e talvez tenha me enrolado. No começo, o Estado, a tripartição era para manter a liberdade dos indivíduos, certo? Só que isso era uma concepção do século XVIII. Só depois do século XVIII, quando isso já era dogma, que o Estado veio ter, a tripartição de poderes veio ter esse caráter de melhorar a eficácia do Estado. Apenas a divisão de poderes do Estado, assim o poder continua sendo uno, exercido por um indivisível. Ou seja, mesmo com essa divisão, que não é uma separação de poderes, tem muitos autores que usam a palavra divisão, ela não vai diminuir o poder do Estado, ela simplesmente vai distribuir esse poder, certo? E com a distribuição desse poder, o Estado vai agir de forma mais eficaz, porque ele vai atingir melhor as camadas da vida social, certo? Então, a divisão do poder, o termo divisão do poder, ele é inadequado para alguns autores. É mais correto falar distribuição de poderes.
Com o meio de melhoria da eficácia, vários órgãos exercendo o poder do Estado melhoram a efetividade do poder, porque o Estado não vai ser concentrado em uma área, então ele vai abranger uma área maior, certo? Então ele tem essas duas funções. A separação dos poderes tinha primeiro a função de garantir a liberdade dos indivíduos e depois ele admitiu essa função de melhorar a efetividade, a eficácia do Estado, certo? A distribuição está relacionada com a relação entre o Estado e a vida social, que eu acabei de explicar, que é justamente melhorar a eficácia do Estado vai melhorar a interação do Estado e a relação do Estado com a vida social, com a vida em sociedade. Distribuir o poder assegura a liberdade, pois quanto maior a concentração de poder, maior o risco ditatorial. Quando o poder é para cuidar das funções e divisões, isso aumenta a eficácia do Estado. O grande medo que a galera nessa época da tripartição Montesquieu tinha era que o Estado se concentrasse e voltasse para um Estado absolutista. Porque quanto mais concentrado o poder, maior risco de se instalar um monarca, um ditador, um imperador e assim pronto. Eu vi um vídeo que falava que essa transferência ela demora, essa transferência do absolutismo para a tripartição de poderes ela demora. A França aconteceu de uma forma muito bruta. Como aconteceu de uma forma muito bruta, logo o Napoleão ascendeu como imperador. Por quê? Porque as pessoas não se acostumam muito fácil com isso, com uma mudança muito brusca, essa mudança é muito gradual, certo? A remota separação a separação dos poderes ela remonta a Aristóteles, certo? Ele foi o primeiro a falar. Para Aristóteles, é perigoso atribuir todo o poder a um único indivíduo. Então ele foi um dos primeiros a começar com essa história. Não que tivesse algo falando, ele também fala um pouco sobre a separação em outros aspectos, mas a mais importante que está lá citada é essa, que é perigoso atribuir todos os poderes, então o poder deveria ser distribuído. A teoria atual foi construída gradualmente com o desenvolvimento do Estado e dos conflitos políticos sociais. À medida que o Estado foi se desenvolvendo, essa tripartição, essa divisão de poderes foi se tornando a tripartição que a gente já conhece, certo? O autor que eu peguei o sobrenome dele, Pádua, que está lá, faz uma citação ao legislativo como o povo, que é o primeiro legislador que ele usa o nome, e ao príncipe como o executivo. O príncipe é o sucessor do rei, certo? Que vem da dinastia, a ideia de dinastia que o professor colocou em sala, certo? Então, o Pádua ele faz uma citação dessa separação do poder como o primeiro legislador sendo o povo e o príncipe sendo o executivo. Segundo Maquiavel, a França, segundo o livro, O Príncipe de Maquiavel, no século XVI, a França já tinha essa separação muito bem definida, essa separação dos três poderes. E para o Maquiavel, isso está na apostila, não é invenção minha, e para o Maquiavel, ele considerava a tripartição de poderes uma forma de garantir a segurança do rei, que dava uma segurança maior do rei, porque o rei não ia se meter em conflitos onde ele pudesse, por exemplo, perder a popularidade dele, entendeu? Então fica assim, o judiciário agiria contra os abusos, evitando que o rei entrasse em conflitos, com disputas e obter desagrados e perder a popularidade dele, certo? Esse resumozinho que eu faço é com as minhas palavras, mas é tudo que está na apostila. Em seguida veio Locke, o governo das leis, que a gente já estudou. Ele trouxe a primeira sistematização dessa separação das leis. Ele separou em 4 funções para 2 poderes, certo? O parlamento ele vinha para legislar, ele vinha para fazer as leis, certo? E o rei vinha com o executivo, mas o rei também tinha 2 outras funções, que era a função federativa, que era utilizada em conflitos, guerras, alianças. Era uma função de mediador que era exercida pelo rei e a função de prerrogativa para poder fazer a manutenção do bem comum, certo? Então essa é a perspectiva do Locke quanto à separação dos poderes. Percebam que eu estou fazendo uma linha cronológica. Eu comecei com Aristóteles, falei do Pádua, falei do Maquiavel, falei do Locke
E só agora eu vou falar um pouco mais do Montesquieu, com a obra dele, O Espírito das Leis, certo? Que separa os poderes em 3 poderes harmônicos e independentes. O que seria harmônicos? Estão em conjunto, estão em harmonia. Independentes é que eles têm a sua jurisdição, certo? Na verdade, a palavra jurisdição não, eles têm a sua competência estabelecida, certo? Cada um tem a sua competência bem dividida. Tudo estaria perdido, isso aí é uma frase que tem lá do Montesquieu, tudo estaria perdido se uma pessoa exercesse os 3 poderes, não tá, como está escrito lá, está facilitada. Para o Montesquieu a noção era essa, que todo o processo estaria perdido se uma pessoa só exercesse os 3 poderes. Aqui, o Montesquieu, ele não estava preocupado, voltando lá para o começo do vídeo, ele não estava preocupado com a eficácia do Estado, e sim garantir que as pessoas tivessem liberdade, garantir a liberdade dos indivíduos, certo? Na teoria dele, na teoria da separação, no Espírito das Leis, segundo o que está posto para a gente estudar, é que o Montesquieu não estaria preocupado com a eficácia, com a forma que o Estado iria agir mais eficaz, e sim só com a liberdade, certo? Nas constituições do Estado moderno, a separação dos poderes é vista como uma forma de viabilizar a democracia. A democracia sempre vem atrelada com a separação dos 3 poderes. Ela aparece até na Declaração dos Homens e do Cidadão, que é aquela lá, que é a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, que surge na França, no século XVII, que a gente já estudou em Sociologia. Então, tem esse caráter, certo? A Constituição americana, na Constituição norte-americana, existe um artigo para cada um dos poderes, caracterizando cada uma dessas funções dos poderes e cada um em um artigo. A separação ela foi associada ao Estado democrático e foi por essa associação que o sistema de freios e contrapesos passou a existir, certo? Em que os poderes se utilizam de funções atípicas para manter o equilíbrio entre eles mesmos, ou seja, o legislativo vai agir de uma forma atípica para manter o poder do executivo, o executivo vai agir de forma atípica para poder fazer determinada coisa, e assim vai tendo esse balanço, um poder segurando o outro, aquele triângulo que foi desenhado, onde os 3 poderes vão sempre ter uma interação entre eles, e o nome disso é função atípica. Teve até uma polêmica aqui no Brasil, há um tempo atrás, com o judiciário. O pessoal começou a protestar para o judiciário não criar lei, e isso realmente, não que isso estivesse acontecendo, era uma função atípica do judiciário, certo? Então, mas vamos explicar melhor o sistema de freios e contrapesos, que isso é importante. O sistema de freios e contrapesos ele funciona através do seguinte, através dos atos gerais. O que seriam os atos gerais? Os atos gerais eles seriam específicos do legislativo. Os atos gerais eles só poderiam ser feitos pelo legislativo. Quando eles fossem feitos pelo legislativo, certo? Ele não age de forma direta, ele tem que agir de forma geral sem saber a quem vai atingir, para evitar privilégios. Então, os atos gerais vão ficar sempre sendo feitos apenas pelo legislativo e as leis iriam ser criadas conforme o fato social, evitando abusos e privilégios da formação dessas leis. Após os fatos gerais serem consagrados, serem feitos efetivamente, que foi, meu filho? Após eles serem feitos efetivamente, existe aí a entrada do Poder Executivo com os atos especiais. Porém, os atos especiais feitos pelo Executivo são limitados previamente pelos atos gerais do Legislativo. Então, isso evita que o Executivo tenha um poder muito grande. Após a norma geral, que é os atos gerais, o Poder Executivo pode agir por meio dos atos especiais, que são limitados pelos atos gerais lançados antes. Se houver alguma exorbitância da parte do Executivo, entra o Judiciário para fiscalizar. E esse é o sistema de freios e contrapesos que tem lá na apostila. Para finalizar, tem as críticas ao sistema da separação dos poderes, certo? As 2 críticas sobre a separação. Primeiro é que a separação é meramente formal e sempre houve a interferência entre eles
quando é conveniente e que algum órgão tenha a discrepância dos poderes em relação ao outro. Ou seja, sempre houve na história da evolução do Estado essa separação desigual dos poderes e essa interferência entre eles. Então a separação dos poderes seria uma mera formalidade. Essa é a primeira crítica. É uma crítica que eu considero bastante fraca, certo? E nessa crítica está englobada a discrepância que eu falei, que é o que? A diferença de poderes. Alguns órgãos judiciários, não quero dizer isso, mas alguns órgãos judiciários têm mais poder efetivo do que os outros. O executivo tem o poder de veto que a gente estudou na aula de introdução à ciência do direito, que é absurdo. O poder de veto, o legislativo passa vários meses, passa anos, 10 anos fazendo uma lei, o executivo vai lá e dá um veto. Então, tem essa discrepância. E a segunda crítica é que o legislativo tem pouca representatividade e ele serve muitas vezes para poder, por meio da emissão desses atos gerais, servir a interesses e conveniências do poder executivo, como por exemplo, o legislativo se sente pressionado a montar uma lei por conta que foi promessa de campanha do executivo. Então é essa a crítica que é feita no livro, certo? E a promessa de campanha aí foi uma coisa que eu falei, não tem nada disso no livro não, é só um exemplo prático. Portanto, esse sistema de separação, na prática, nunca serviu, segundo a apostila, para assegurar a liberdade social, e sim os interesses de grupos privilegiados que chegaram à máquina pública. É mais ou menos isso, certo? Ele fala em um pequeno capítulo que o parlamentarismo, pequeno parágrafo, o parlamentarismo não aplica a separação de poderes e tem um maior respeito à democracia e ao Estado democrático de direito, certo? O parlamentarismo não aplica a separação de poderes, tem um maior respeito à separação ou à liberdade dos indivíduos e à democracia do que os estados que usam essa separação. Outra crítica da separação, que é a segunda, é que a separação foi criada num momento onde precisava limitar o poder do Estado. E atualmente o Estado não precisa ser limitado, o Estado precisa englobar maior quantidade de poderes. Por quê? Porque a complexidade da sociedade está muito grande, está avançando. A gente tem direitos novos sendo necessários, a gente tem novos deveres sendo criados, novas complexidades sociais, como por exemplo, direitos efetivos, como uma sociedade que passa a adotar um padrão de família difuso, não é mais um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres. Então o Estado precisa crescer, aumentar o número de leis para englobar esses indivíduos e poder fornecer dignidade, O princípio da dignidade da pessoa humana está sempre aparecendo. Então, se torna ineficaz, se torna inviável esse sistema de separação, certo? Porque o Estado ele foi feito na época que precisava limitar o Estado e o Estado hoje em dia precisa ser muito maior por conta dessa complexidade. O Legislativo ele não pode fixar regras gerais sem o conhecimento do que foi feito, do que está sendo feito pelo Executivo. E o Executivo não pode esperar o processo lento de criações de lei do Legislativo, porque muitas necessidades elas são urgentes na sociedade, certo? Então entra aí a outra crítica. E existiu 2 tentativas de tentar ir de frente contra esse sistema, só que essas tentativas elas foram de certo modo aceitas, mas elas são muito complicadas de se analisar porque não é muito aceito, porque é dogmático. O que é dogmático é que não pode ser questionado e a separação de poderes ela está presente nas constituições, então é muito complicado. Mas a primeira é a delegação de poderes. Essa tentativa foi mais fortemente repelida pelo Legislativo, delegação de poderes, certo? São 2 que eu vou colocar, tentativas de ir contra o sistema de separação de poderes. A delegação de poderes foi repelida pelo Legislativo. Atualmente, depois de um tempo, passa a ser considerado normal, é considerado um fato normal, porém, ela limita o tempo e o objeto. Eu acredito que aqui ele deve estar falando do decreto presidencial, certo? E a última é a transferência constitucional de competência. Essa ocorre por uma reforma de promulgação, essa ocorre por uma reforma e promulgação de competência de constituições através de emendas, de elaborações constitucionais,
Novas constituições têm surgido com a aparência dos três poderes, porém esse processo não é verdade, certo? Esse processo ele aumenta a competência do executivo e a manutenção tradicional do legislativo se mantém com a mínima participação na vontade que o Estado possa ter. Beleza? Vamos ver se ajuda vocês aí esse vídeo.